Estamos ao vivo e bem vivo. Hoje fazendo uma brincadeira da troca do dia. Cris quis adiantar porque os irmãos estavam ocupados, então vamos dar 2 estudos de escatologia essa semana, tá? Eu vou aqui pela minha ordem que aparece na minha tela, tá? Igor, autoriza a exposição da tua imagem e da tua voz? Yes. Tá falando em línguas de verdade agora. Alisson, autoriza a exposição da tua imagem e da tua voz? Claro. Ok. Sabrina, autoriza a exposição da tua imagem, da tua voz? Sim. Tá. Lauriene, autoriza a exposição da tua imagem, da tua voz? Igor, quer orar para nós aí? Tu pode? Tu que é o orador oficial dos estudos. Claro, sem o meu fogo, essa aula não consegue seguir. Amém. Vamos levantar nossos pensamentos a Deus agora. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de poder e bondade para conosco, nós estamos nessa noite, Pai, te pedindo, Senhor, uma bênção especial para a nossa vida aqui que estamos reunidos para aprender mais da Tua Palavra, aprender mais de Ti, aprender mais, Pai, das Tuas palavras para que nós possamos, Senhor, passar esse conhecimento adiante, falar da verdade, Pai, que a Tua verdade é que santifica, a Tua verdade, Senhor, é que traz, Pai, paz para o nosso coração e que nós possamos, Senhor, entender a Tua Palavra para que possamos ser abençoados e abençoar outras pessoas. Guarde a nossa mente e nosso coração. Que essa palavra dê fruto, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Página de número 189, nós já estamos na parte 30, tá? Já estamos quase terminando o livro Jesus e o Fim dos Tempos. São 245 páginas, nós estamos na página 189. Acredito eu que mais 2 meses, 1 mês e meio, e terminamos... na verdade, um mês e meio, nós terminamos o livro inteiro do Dr. Thomas Ice, Jesus e o Fim dos Tempos, tá? Sem mais delongas, gente, vamos lá então. Parte 30, nós vamos falar hoje sobre a unidade das parábolas, ok? Lembrando, senhores, que eu estou com outra tela aberta. Se alguém quiser falar alguma coisa, basta falar aí no miczinho de vocês que eu dou a palavra a vocês. Dito isso, parte 30, página de número 189, Mateus 24, do versículo 32 até o versículo 35, diz o seguinte: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 32 até o versículo 35. Dr. Thomas Ice escreveu: Ao concluir seu discurso profético sobre a tribulação e sua segunda vinda, Jesus profere 5 parábolas que ilustram e demonstram o assunto que ele acabara de esclarecer. Em virtude da relação que tem com o discurso de Cristo, que as precede, as parábolas proporcionam um importante enfoque parabólico sobre a instrução escatológica que fora proferida momentos antes. Todas as 5 parábolas formam um conjunto. Em outras palavras, as 5 parábolas só podem se referir ao mesmo acontecimento. Neste caso, aquele que está registrado no versículos 4 até o versículo 31. A implicação disso é a de que não faz sentido interpretar a primeira parábola como uma referência à destruição de Jerusalém no ano 70. Interpretar as outras 4 parábolas como referentes à volta de Cristo ainda por acontecer. A unidade das parábolas. Kenneth Gentry Jr., o famoso Gentry Jr., um intérprete da Bíblia que assume uma postura parcialmente preterista, ele é preterista parcial, tá? Acredita que a primeira dessas 5 parábolas está relacionadas com os versículos 4 a 31. Os quais, tá, na sua concepção,
cumpriram-se no ano 70. Todavia, ele interpreta as outras 4 parábolas como referente ao segundo advento de Cristo, que ainda está por acontecer. Gentry Jr. declara, abre aspas para ele aí, após enunciar a sua profecia sobre a aniquilação do templo, o Senhor Jesus passa a considerar o seu glorioso advento, Mateus 24, 36. Ele afirma que não haveria mais sinais específicos desse acontecimento, que ainda estava longe de se cumprir, fecha aspas. Entretanto, seu colega preterista Gary DeMer acredita que todo o discurso profético do Monte das Oliveiras e os capítulos 24 e 25 na íntegra do Evangelho de Mateus já se cumpriu durante os fatos ocorridos no ano 70 depois de Cristo. DeMer comenta o seguinte, abre aspas para Gary DeMer, por semelhante modo, há pouca evidência de que a vinda do Filho do Homem mencionada em Mateus 24, versículo 27, versículo 30, versículo 39 e 42 seja diferente da vinda do Filho do Homem referida em Mateus 25, 31. Compare esse texto de Mateus 25, 31 com o de Mateus 16, 27, que se constitui numa alusão à destruição no templo em Jerusalém no ano 70. Ao longo desta exposição, já mostrei a razão pela qual nenhuma predição de Mateus 24, do versículo 4 até o versículo 31, se cumpriu no primeiro século. Lembre-se das primeiras aulas aqui do livro, dos nossos estudos, onde o Dr. Thomas Ice foi categórico em demonstrar que o capítulo 24 trata de eventos futuros correlacionados com o período tribulacional e segunda vinda, ok? Essa pequena digressão é importante para vocês, tá? Todavia, concordo com Demer quando ele diz que todo o discurso profético do Monte das Oliveiras, registrados em Mateus 24 e 25, diz respeito ao mesmo período de tempo, embora eu creia que Demer esteja errado em interpretar todo o discurso profético de Cristo como algo que já se cumpriu no passado. Considera a concepção dele mais consistente do que a do colega preterista Gentry Jr. Gentry Jr. e Demer diferem desses textos aí. São dois preteristas, tá? Dois preteristas parciais que diferem das suas interpretações. É importante lembrar isso, porque existe uma mentira no meio aliancista preterista que o dispensacionalismo tem várias ramificações, então tá errado. Bom, nós temos preteristas parciais, totais, nós temos aliancistas presbiterianos, nós temos aliancistas batistas, nós temos aliancistas progressivos, nós temos dispensacionalistas progressivos que são muito parecidos com o aliancismo. Então, se ramificações fazem com que alguma visão seja desqualificada, o aliancismo, o preterismo, o pós-tribulacionismo, o pós-milenismo e todas as vertentes teológicas estão desqualificadas também, ok? Voltando para cá. Mas hoje parece que o pessoal migrou muito para o amilenismo e para o preterismo parcial, né? Eu conheço muitos aliancistas que são mais esses dois do que mesmo pré-histórico. Hoje em dia quase não vejo. Muito pouco. Pré-milenistas são raros, entendeu? São raros. É que o pessoal, ele abraça a vertente mais coerente, que é a milenista. Se é para ser aliancista, tu tem que ser amilenista, tá? Fica mais coerente. Vamos voltando aqui à leitura. Gentry Jr., o qual interrompe a sequência da narrativa para interpretar o texto de Mateus 24, 35 como uma ocorrência passada e o texto de Mateus 24, 36, vem um versículo depois, como um acontecimento futuro. Todas essas parábolas se relacionam com o ensino de Cristo na sessão anterior, Mateus 24, do versículo 4 até o versículo 31, e não introduzem nenhum assunto novo no seu ensino. O propósito dessas parábolas é descrever as principais lições à luz do ensino que acabara de ser proferido, que é período tribulacional e segunda vinda. Em termos literários, não faria nenhum sentido que Cristo ensinasse algo como de fato ele fez nos versículos 4 e 31 e em seguida proferisse parábolas ou ilustrações desse ensino, a exemplo do que fez no versículo 32 ao 51, mas mudasse de assunto na segunda parábola, como a opinião do Gentry Jr., para se referir a outro acontecimento que ele nem sequer havia apresentado no seu discurso profético. Só uma pausa para uma pequena digressão. Muitos aliancistas nos condenam porque nós acreditamos em intervalos proféticos, tá?
Nós cremos que uma profecia pode ser dada e cumprir uma parte de uma profecia agora e outra a posteriori. Eles fazem isso. E o próprio Gentry Jr. faz isso. Quando ele pega o versículo 25 e diz que já se cumpriu, e diz que o versículo 26 é futuro, ele está fazendo uma interpretação com um intervalo profético. O versículo 25 já aconteceu, 26 é futuro. Isso é um intervalo profético de no mínimo 2025 anos, para sermos literais com o nosso ano atual. Então, toda vez que um aliancista fizer isso, aliancista preterista, pegue o Gentry Jr. e esfregue nas fuças dele, porque eles não conhecem nem o que creem e nem que os defensores da escola deles ensinam. Dito isso, voltando para cá, né? Não, isso não faz nenhum sentido, que é essa questão aí desse intervalo ali. Em vez disso, todas as 5 parábolas ilustram um único ensino de Cristo exposto dos versículos 4 até o 31. Porque Jesus Cristo, o mestre por excelência, lembre-se, Jesus Cristo é mestre por excelência. Não caia no conto do vigário, achando que Paulo, que é um mestre, tem que interpretar a profecia de Jesus. Jesus é profeta, é mestre, é sacerdote, é sumo sacerdote, é Deus está sentado à destra do Pai. Jesus ensinou coisas perfeitas que dava para ser entendidas sem necessidade nenhuma de ter um mestre para interpretar, ok? Então, Cristo, como é um mestre por excelência, confundiria seus alunos introduzindo um elemento completamente novo durante a sua série de parábolas, sem ter abordado tal assunto no período do ensino que ele acabara de lecionar. Ao que parece, a interpretação esquizofrênica, muito bom esse adjetivo, a interpretação esquizofrênica de Gentry Jr. Se aplica pelo fato de que ele, apesar de ser um intérprete preterista, não consegue admitir que certas frases nitidamente alusivas à segunda vinda e o juízo da segunda vinda tenham alguma relação com os fatos que aconteceram ou se deram no primeiro século depois de Cristo. Demer não possui tal sensibilidade. Com tantas referências feitas à vinda no texto de Mateus 24, do 36 até o 51, fica difícil até mesmo para Gentry encaixá-las nos acontecimentos que se cumpriram no ano 70 depois de Cristo. Mais difícil ainda é forçar, enfiar e fazer descer goela abaixo um cumprimento preterista, ou seja, no passado, da passagem de Mateus 25, do 31 ao 46. Texto esse que associa o juízo com a vinda de Cristo. Essa vinda e juízo mencionado só pode se referir ao futuro acontecimento, pois os que forem julgados irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna, conforme diz Mateus 25, 46. Uma pequena pausa, alguém quer comentar alguma coisa? Quem não, se quiser falar e não autorizou ainda a exposição da imagem da voz, fique à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? 5 ilustrações, página 191. Essas parábolas ou ilustrações proferidas por Jesus são as seguintes. Primeira, a ilustração da figueira, Mateus 24, do versículo 32 ao 35. Segunda, a comparação ilustrativa com os dias de Noé, 24, do 36 ao 39. Terceira, a comparação ilustrativa entre 2 homens e entre 2 mulheres, Mateus 24, 40 e 41. Quarta, a ilustração do pai de família vigilante, 24, 42 ao 44. E quinta, a ilustração do servo fiel e prudente, 24, do 45 ao 51. Essas 5 parábolas são ensinamentos importantes que dizem respeito à nação de Israel. Eu vou ler de novo para que vocês entendam. Essas 5 parábolas são ensinamentos importantes que dizem respeito à nação de Israel. Não existe igreja em Mateus capítulo 24. Ok? Não existe. Apaguem essa ideia aliancista que foi incutida na mente de vocês. Não existe igreja em Mateus 24. Na realidade, eu vou ainda mais longe para dizer que todas as parábolas do Novo Testamento estão diretamente relacionadas com Israel. Porque elas estão onde? Nos evangelhos. Os evangelhos tratam do quê? Aprenderam aí? Elas geralmente se referem à rejeição de Jesus como Messias por parte de Israel nacional. Elas geralmente se referem à rejeição de Jesus como Messias por parte de Israel nacional, tá, gente? E mencionam as consequências decorrentes dessa atitude da nação. Em Mateus 13,
do 10 ao 17, Cristo disse aos seus discípulos que falaria aos ouvidos deste povo. Gente, quem era o povo que estava na frente de Jesus Cristo? Era a igreja? Era a Assembleia de Deus? IPB? Batista? Regular? Não. Era o quê? Era a nação de Israel, né, gente? Então, deste povo. Que povo? Para que ficassem cegos em relação à verdade, por terem rejeitado Jesus como Messias que lhe fora prometido. Contudo, aqueles que crescem em Jesus poderiam entender o significado das suas parábolas, porque somos receptivos à revelação apresentada por Cristo. Portanto, todas as parábolas estão relacionadas com Israel de alguma maneira, do modo ou forma, e geralmente nos proporcionam alguma informação sobre o que Deus planejou para o futuro. Ao mencionarem uma vinda de Cristo e todas as parábolas proferidas no discurso profético do Monte das Oliveiras se referem à segunda vinda, não o arrebatamento da igreja. Gente, isso aqui eu vou ler de novo, porque é muito necessário. Ao mencionarem uma vinda de Cristo, todas as parábolas proferidas no discurso profético do Monte das Oliveiras se referem à segunda vinda e não ao arrebatamento da igreja. Por que eu falo isso, gente? Porque existe uma ala do dispensacionalismo que ensina que existe arrebatamento em Mateus 24. E isto é errado. Mateus 24 não trata de arrebatamento. E os pós-tribulacionistas, aliancistas, e até os mid-tribulacionistas, dá para botar aí, uns pré-ira também, de vez em quando, vão dizer que Mateus 24 narra o arrebatamento da igreja. Não existe nenhum ensino nas parábolas de Jesus, Mateus 24 ou 25, que fale de arrebatamento. Arrebatamento foi uma doutrina que Cristo revelou ao apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do 51, tá? Entenderam, gente? Tá bem claro aí na mente de vocês, porque muitos usam Mateus 24 para dizer que há arrebatamento. E não há. Não existe arrebatamento em Mateus, capítulo de número 24, ok? Eles associam porque vê assim, Jesus entre as nuvens. Aí pensa que é o primeiro, é igual a Tessalonicense, Não. igual a Apocalipse, entendeu? Não, tá errada essa associação. Tem aqui no meu canal, tem vídeo aqui. Eles não leem o contexto, entendeu? Eles leem só as coisas que é conveniente. Tá falando de nuvem aqui, de nuvem lá. Então é o mesmo evento, tipo isso. É por isso que eu brigo tanto na teologia sobre termos. Não é porque tem uma palavra em textos que esses textos são correlatos e tratam do mesmo evento. Voltando à leitura, isso se deve ao fato de que tal discurso foi profético, foi inteiramente dirigido a Israel e diz respeito àquele período de tribulação pelo qual a nação de Israel passará. Vai passar um carro de som aqui na frente, pode vazar um áudio aí, gurizada, não se assustem, tá? Aqui é normal passar carro de som. Além de se referir à volta de Cristo no fim daquele período. As verdades referentes ao arrebatamento da igreja foram reveladas exclusivamente nas epístolas do Novo Testamento, as quais foram especificamente escritas com o intuito de explicar o propósito e a natureza da era da igreja. A única exceção a isso se encontra no discurso de Jesus profético no cenáculo, João 14, do 1 ao 3, quando ele faz a primeira revelação sobre a esperança da igreja, arrebatamento, momentos antes da sua morte. Esse texto de João 14, ele é discutível, tá? Alguns dispensacionalistas revisados, pré-tribulacionistas, entendem que ali Jesus faz uma menção não explícita ao arrebatamento e outros não acham isso, acham que trata da segunda vinda. Enfim, há uma briga no meio dispensacionalista sobre essa passagem de João 14. Danner, eu tenho uma visão que entendo sim que João 14 fala de forma não explícita daquilo que acontecerá com os crentes em Jesus quando houver o arrebatamento, que é ir para a casa do Pai. Mas aí tem toda uma construção teológica e não é, vamos dizer assim, literalmente claro
que Jesus está falando aos seus discípulos ali de algo relacionado à igreja. Tá? A igreja ainda não tinha surgido, então a gente faz essa inferência, mas não é explícito que trata do arrebatamento em João 14, do 1 ao 3, ok? Então vamos lá. Quando ele faz a primeira revelação sobre a esperança da igreja, o arrebatamento, momento antes da sua morte. Alguém quer falar alguma coisa aí? A ilustração da figueira, página 192. A primeira dessas parábolas, a saber, a lição depreendida da ilustração da figueira, é uma passagem bíblica que já tem sido vastamente comentada. Meu grande amigo Hal Lindsey, por exemplo, explica que a figueira representa a nação de Israel, numa possível implicação de que Cristo voltaria no decorrer de uma geração, a contar-se da fundação do moderno Estado de Israel. Em seu famoso livro intitulado The Late Great Planet Earth, publicado em português sob o título A Agonia do Grande Planeta Terra, o qual foi a primeira exposição relevante da profecia bíblica que li em 1970. Hall diz o seguinte, abre aspas, contudo, o sinal mais importante predito em Mateus tem de ser a restauração dos judeus à sua terra no renascimento de Israel. Até mesmo a figueira, como uma figura de linguagem, tem sido um símbolo histórico da nação de Israel, quando o povo judeu, depois de quase 2000 anos de exílio, sob implacável perseguição, veio a se tornar de novo uma nação em 14 de maio de 1948. Eu, Dander, não acredito nessa interpretação. A figueira brotou suas primeiras folhas. Jesus disse que isso seria indício de que ele estava às portas, ou pronto para voltar. Depois afirmou, em verdade vos digo, que não passará essa geração, sem que tudo isso aconteça. O texto mantra dos preteristas. Que geração? É óbvio que o contexto se refere à geração que veria os sinais. Ele deixa claro isso. Sendo o principal deles o renascimento da nação de Israel. Na Bíblia, uma geração equivale a cerca de 40 anos. Então, se essa dedução estiver correta, e não está, dentro de aproximadamente 40 anos contados a partir de 1948, todas essas coisas poderão acontecer. E está errado. Muitos eruditos que investiram toda a sua vida no estudo da profecia bíblica acreditam que essa é a interpretação, fecha aspas. Dander está dizendo, essa interpretação está errada, gente, tá? Porque a figura ali da figueira, ela representa Israel restaurado. Israel será restaurado quando for derramado o espírito de súplicas que a gente trabalhou, você lembra no texto de Zacarias na aula passada? Só assim ele ajuntará o seu povo na nação de Israel e a partir dali, sim, aí sim começa a contar esse relógio profético para cumprir-se a profecia. Então aqui estou mostrando a minha discordância com Hal Lindsey, tá? Para que fique bem exposto para vocês e também não interprete assim. 1948 não é cumprimento profético, bolhufas nenhuma. Eu concordo com Hal Lindsey, e aqui eu discordo dos dois, Thomas Ice e Hal Lindsey, em grande parte do que ele ensina no campo da profecia bíblica. Porém, sou forçado a discordar dele nessa específica passagem das Escrituras, ainda que no início da década de 1970 eu tenha adotado o ponto de vista que Hal defende. Naquela época eu adotei esse ponto de vista porque o livro sobre profecia bíblica, que até então mais me influenciara, intitulava-se A Agonia do Grande Planeta Terra, né, da autoria do Hal Lindsey, que ainda creio que esse seja um excelente livro para que alguém que queira começar a estudar a profecia bíblica, eu o recomendo. Eu tendo a concordar que a figueira algumas vezes é usada como símbolo da nação de Israel. Ele vai estar Juízes 9, Jeremias 8, Oséias 9, Abacuque 3, Ageu 2, Mateus 21, 19, Marcos 11 e Lucas 13. Porém, a despeito de a figueira ser ou não um símbolo da nação de Israel, uma interpretação coerente do texto nos leva a perceber que esse não é o assunto da passagem em questão, nem é um fator decisivo para interpretá-la. Eu também concordo com Hal Lindsey na sua concepção de que a fundação do Estado moderno de Israel em 1948 é profeticamente significativa, como um indício de que de que talvez estejamos próximos do começo da tribulação. Contudo, não creio que a parábola da figueira seja base para tal ponto de vista. E aqui eu discordo do Thomas Ice. 1948, para mim, não significa
Nada. Porque a profecia trata de judeus sendo habitados ou derramados pelo Espírito Santo, adentrando a nova aliança, crendo em Jesus e sendo agrupado na terra. Não foi o que aconteceu no Estado de Israel em 1948. Então, para mim, 1948, nada. Ok? O problema fundamental da concepção de Hal Lindsey e até a do Thomas Ice é de que ele interpreta as parábolas ou a parábola de Jesus transformando o que seria uma ilustração numa profecia. Cristo simplesmente ilustra o fato de que quando alguém visse uma figueira, no relato que Lucas faz no mesmo episódio, Cristo diz o seguinte em Lucas 21, 29. Vede a figueira e todas as árvores, cujas folhas comecem a brotar na primavera. Deveria saber que a próxima estação do ano, no caso o verão, estava chegando. Então Jesus conclui, assim também quando virdes acontecer estas coisas ou todas essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Portanto, nesse contexto, o que o Senhor Jesus não enfatiza a simbologia usada para representar a nação de Israel, porque ela fala e as demais árvores até, gente, tá? Cristo, na realidade, estava dizendo que quando alguém visse os acontecimentos preditos para se cumprir nos 7 anos da tribulação, deveria saber que seu segundo advento está próximo. Hal Lindsey e outros que defendem essa mesma concepção se apropriam da ilustração de que Cristo usou para demonstrar o ensino exposto no versículos 4 ao 31 e criaram uma profecia do nada, que nem mesmo existe. Hall criou a profecia de que a volta de Cristo aconteceria em 40 anos depois da fundação do Estado moderno de Israel. Cristo não tinha a menor intenção de sua ilustração se tornasse uma profecia. Era uma ilustração das verdades reveladas no contexto anterior. Deveria estar mais do que claro que esse ponto de vista de Lindsey está equivocado, principalmente porque já passaram mais de 20 anos da data que se completam os 40 anos por eles preditos. Nesse caso, não faz diferença alguma saber o tempo da duração de uma geração, porque os acontecimentos preditos no versículo 4 ao 31 ocorrerão num período delimitado de 7 anos. Aquela geração que presenciar esses acontecimentos do período de 7 anos não passará. Em outras palavras, não levaria centenas de anos, nem um longo período de tempo, até que ocorra a segunda vinda de Cristo, Mateus 24, versículo 33. Essa é a primeira parábola. Essa primeira parábola esclarece, pelo uso de uma ilustração, aquilo que Jesus afirmou em Mateus 24, no versículo 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Eu autorizo. Espera aí que eu estou perdida aqui nesse nova atualização. Tranquilo, sem problema. Ô, Dona, eu vou te pedir para você falar um pouquinho mais devagar, porque nesse final eu fiquei um pouco confusa, não deu para me entender. Esse vídeo vai ficar gravado? Oi? Não entendi, não consegui entender o que tu falou. Então, queria te pedir para falar um pouquinho mais devagar e perguntar se essa aula vai ficar gravada no YouTube, para que eu possa Sim, ela vai ficar gravada. Pronto. Valeu. Tá, e qual era a tua dúvida aí? Fala aí, que eu não consegui ouvir 100%. Muito rápido a última parte, eu não consegui entender nada. É. Mas sobre os sinais, se eu não me engano, ela perguntou. Isso. É porque a sua voz está um pouco abafada também, mas eu acho que você não entendeu sobre quais são os sinais, né? Os sinais? Tá. Os sinais são o período tribulacional, tá? Depois do período tribulacional, dos 7 anos, todas aquelas catástrofes que acontecerão, as pessoas vão ver o sinal do Filho do Homem vindo no céu, com poder e grande glória, e então todas essas coisas se referem ao período tribulacional, os sinais descritos no céu, e o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Então a geração que vai, não passará aquela geração sem ver essas coisas, né? Sem que tudo isso aconteça, é a geração que vê o período tribulacional, os sinais do céu e o Filho do Homem vindo nas nuvens, tá? Então, vamos fazer a conclusão aqui, gente, e a gente abre para bater um papo sobre o estudo de hoje. Conclusão, então, na página 194. Qual seria a lição a ser aprendida com a parábola da figueira? A lição é
que no momento em que a figueira atinge certo estágio no ciclo sazonal, neste caso, quando ela faz com que as folhas brotem, as pessoas percebem que já chegaram a certa época do ano. Neste caso, elas sabem que o verão está próximo. A parábola é uma lição por comparação que parte de algo conhecido para explicar aquilo que é desconhecido. No caso em questão, as folhas da figueira, que surge antes do verão, seriam uma referência aos acontecimentos da tribulação delineados por Cristo no versículo 4 ao 31. Desta forma, quando as pessoas constatarem os acontecimentos preditos, preste atenção, os acontecimentos preditos devem ter consciência de que a volta de Cristo está próxima, às portas, conforme Mateus 24, 33. De que maneira poderão saber que o advento de Cristo se aproxima? Elas saberão pelo fato de que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Mateus 24, 34. Ou seja, aquele período de tempo no qual os acontecimentos culminarão na volta de Cristo não ultrapassará 7 anos ali no caso, que é o período tribulacional. Chegará o dia que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. As palavras de Cristo se cumprirão na íntegra. Elas jamais passarão sem o seu respectivo cumprimento. E Maranata, ora vem Senhor Jesus, e encerramos aqui o estudo de hoje. Quem ficou até agora aí assistindo no YouTube, curta, compartilha, comenta e inscreva-se nos 2 canais, no meu e do Theo Escritura, que sempre que a gente pode, a gente traz conteúdo para vocês aqui no YouTube. Valeu, gurizada, um abraço e fui!